Os meses coloridos têm sido importantes alertas sobre algumas doenças. Por exemplo, o Fevereiro Roxo destaca 3 importantes delas: lúpus, fibromialgia e doença de Alzheimer. E é sobre esta última que a gente conversa hoje no quadro de saúde. Com a gente, o médico neurologista do Hospital São Lucas da PUC, Dr. Lucas Schilling. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite. Bom, e você aí de casa pode participar da nossa conversa, pode enviar suas dúvidas por mensagem de texto pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. A gente também quer sugestões de temas no quadro de saúde. Participe. Bom, doutor, o mês de fevereiro alerta, então, como eu disse, para 3 doenças: lúpus, fibromialgia e a doença de Alzheimer. Juntas, só para vocês terem uma ideia, atingem cerca de 6,5 milhões de brasileiros. Cerca de 1.200.000 pessoas sofrem com Alzheimer. Já foi chamada de mal de Alzheimer. Hoje a gente adotou então o termo doença. Por que essa transição? Vamos começar explicando o que é a doença de Alzheimer e até mesmo por que houve essa transição no nome, de mal para doença. Perfeito. A doença de Alzheimer, ela é uma situação que traz uma dificuldade progressiva de capacidades cognitivas, especialmente a memória. É uma doença que se observa mais em pacientes idosos e antigamente se usava muito alguns termos tipo esclerose, senilidade, demência senil, que hoje caíram em desuso, até porque a gente sabe que a maioria desses pacientes que tinham esse tipo de apresentação clínica tinha doença de Alzheimer. Hoje essa é uma situação que ganha muita notoriedade, muita atenção da comunidade científica, da sociedade como um todo, porque a nossa população passou a viver muito mais. Nossa expectativa de vida hoje chega próximo dos 80 anos. Então o perfil de doenças que acomete essa população é diferente de 50 anos atrás, por exemplo. A questão da mudança da nomenclatura de mal de Alzheimer para doença de Alzheimer é a mesma coisa que na doença de Parkinson, que também se usava esse termo. Eram classificações mais antigas e hoje a gente entende que a doença de Alzheimer ela abrange uma série de apresentações clínicas e também de fases, culminando na fase mais avançada, que é a fase da demência, que o paciente tem de fato uma dificuldade muito grande para manter sua autonomia. Mas tem fases mais iniciais, em que pode ter um comprometimento mais leve da memória, já passando a ser avaliado e, por vezes, tratado por algum profissional. Temos aqui algumas personalidades, para você ter uma ideia, que conviveram com a doença. O ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, os atores Charles Bronson, também o Gene Wilder, que era o Willy Wonka, do filme Fantástica Fábrica de Chocolate. Bom, a doença costuma acometer mais homens ou mulheres. Aqui eu listei, por exemplo, homens. E dá pra gente identificar quais os principais sintomas, porque também tem aquele mito popular, as pessoas só se referem à questão da memória, mas existe algum outro aspecto? A gente tem uma incidência maior da doença de Alzheimer em mulheres. E para isso existem várias explicações, e uma delas é que as mulheres costumam ser mais longevas. A gente observa uma expectativa de vida mais longa nas mulheres e existe uma incidência, uma prevalência maior dessa situação nessas pacientes. A doença de Alzheimer tem como grande forma de apresentação clínica a dificuldade na memória, que a gente chama de apresentação amnéstica. O paciente tem uma dificuldade em registrar novas informações. Então é muito interessante porque aquelas memórias antigas elas estão muito presentes, da juventude, da infância, aquilo emerge com muita força. Mas o paciente tem dificuldade eventualmente para lembrar o que almoçou ou o que fez no dia anterior, por não conseguir registrar essas informações. Existem outras formas mais raras do processo degenerativo que a gente chama de doença de Alzheimer, que envolve o acúmulo de algumas proteínas, o amiloide, a proteína tal, levando a uma perda neuronal nessas estruturas. Mas existem outras formas de apresentações atípicas, em que o paciente pode ter como apresentação inicial uma dificuldade na linguagem, em encontrar alguma palavra, em articular eventualmente uma fala, alguma coisa como sempre conseguiu. Existem outras formas que pode ter uma dificuldade mais na função executiva, que é o planejamento e a execução de alguma tarefa. Outras formas que podem alterar mais a capacidade visual dos pacientes, mas isso são coisas mais específicas. A grande forma, o que é muito mais comum, é a forma do paciente ter essa dificuldade para registrar novas informações. No caso das novas informações, dá para a gente entender que é tudo que mais presente, aquilo que está mais próximo, mais presente, mas no passado. A gente tem relatos, por exemplo, em
situações de filmes, novelas, enfim, as pessoas não reconhecerem parentes próximos e que tinham uma proximidade muito grande ou que tiveram um histórico. Isso é comum ou isso é um mito? Não, isso não é um mito. Isso é uma situação que ocorre em alguns casos. Isso pode acontecer em quadros mais avançados da doença de Alzheimer, em que o paciente tem um comprometimento na questão da orientação, não sabe que época estamos vivendo, não sabe qual o ambiente em que ele está naquele momento e pode fazer algum tipo de confusão com pessoas muito próximas. Sim. Existem até algumas formas em que a pessoa reconhece aquele indivíduo, que é o filho, o marido, a esposa, mas não acha que aquele é o sujeito que realmente é. Não, olha, é alguém que não é bem meu marido, parece ele, mas não acho que seja. Então, é uma dificuldade no processamento dessa informação e de quem aquela pessoa próxima simboliza para ele. Sim. Então, são algumas situações mais peculiares que a gente observa. Bom, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, surgem 100 mil novos casos por ano no Brasil. A estimativa é de que esse número dobre até 2030. Até mesmo em função da reforma da Previdência, como a gente está vendo uma alteração, né, a população brasileira está envelhecendo, né, e a pirâmide está mudando, a gente tem cada vez mais pessoas com mais idade, né, e menos jovens, dá para assim dizer. As pessoas, né, até mesmo em função da reforma, há risco de mais pessoas desenvolver, né, prejudicando a permanência no mercado de trabalho. Muito se fala hoje num problema de que nós temos o desemprego, né? A gente está reformando a Previdência, mas boa parte dessas pessoas, hoje, pelo menos o conceito que a gente tem, é que a partir de 50 anos a pessoa começa a ser descartável no mercado de trabalho. Associando todos esses fatores, né? A população cada vez mais velha, a gente pode imaginar que isso pode atrapalhar até mesmo no mercado de trabalho e na empregabilidade destas pessoas? Essa é uma situação absolutamente complexa, porque a nossa sociedade hoje ela não está amadurecida a ponto de saber lidar com o envelhecimento cognitivo e envelhecimento social de toda uma população. Então, nós temos diversas pessoas de 70, 80, 90 anos que têm uma capacidade plena para as atividades laborais. Aí, claro, não vai se imaginar que uma pessoa de 90 anos vai fazer um trabalho físico como fazia com 30. Mas muitas vezes essas pessoas mais sênior, por assim dizer, têm uma capacidade de resolução de problemas, de lidar com algumas situações superiores, inclusive, a pessoas jovens, até pela sua própria experiência de vida, pela apresentação de várias situações durante a sua vida. A gente, como sociedade, vai ter que se organizar para conseguir, de alguma forma, prevenir ou minimizar a incidência da doença de Alzheimer. Isso a gente sabe que existe como. Sociedades em que existe um controle maior de fatores de risco vasculares, como hipertensão, diabetes, tabagismo. Esses locais em que houve um controle maior disso, houve uma redução daquela taxa de doença de Alzheimer. Sim. E também conseguir ter abordagens melhores e mais precoces para essa situação clínica. Porque, obviamente, a gente está falando de pessoas que chegam numa idade mais avançada e se naturalmente já é difícil conseguirem se manter trabalhando, tendo algum comprometimento cognitivo, o impacto seria muito maior. Evitar, como a gente já disse, evitar maus hábitos como o tabagismo, o alcoolismo, podem ajudar, então, a prevenir. Mas e o tratamento? É uma doença que tem cura? Hoje o tratamento já evoluiu com a tecnologia junto à medicina, medicação, enfim. Essa é uma pergunta importante, porque eu sempre coloco que a doença de Alzheimer é uma doença que tem tratamento. Mas o tratamento para essa doença não pode ser que nem a gente imagina tratar uma pneumonia, em que se usa um antibiótico e se resolve aquilo. Se cura, se usa uma semana, 14 dias e está resolvido. Não, aqui existe uma situação em que a tendência é uma degeneração progressiva, neuronal, trazendo dificuldades que vão se associando, mas existem tratamentos que hoje conseguem minimizar a progressão disso e a resposta de cada paciente é muito heterogênea. Alguns pacientes têm uma melhora, especialmente sintomática, na memória, em outras capacidades cognitivas. Outros pacientes têm uma estabilização do quadro, e obviamente que isso não é uma coisa que vai se esperar que seja absolutamente persistente, mas pelo menos por um período estabilizar. E, eventualmente, no cenário menos favorável, se imaginar que essa dificuldade que vai progredindo, em vez dela ter um curso mais rápido, de alguma forma lentificar a progressão.
Então, existem hoje tratamentos que buscam desacelerar a doença, mitigar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente e da sua família. Doutor Lucas, a gente sabe que a gente vive no universo das redes sociais e os mitos e verdades, eles pipocam para tudo quanto é lado. Na internet há informações sobre alimentos que podem aumentar o risco de Alzheimer. Carne vermelha, carboidratos, açúcar, enfim, dá para a gente imaginar. E outros que evitam, por exemplo, ou ajudam, como folhas verdes, legumes, ômega 3. Mito ou verdade? A gente está falando aqui, por exemplo, de alimentação. A gente falou de péssimos hábitos como tabagismo e alcoolismo, mas uma boa alimentação também pode ajudar? Ou isso fica mais num plano ainda, precisa ser mais pesquisado, mais informações sobre? Não, acho fundamental a gente abordar esse assunto porque tem que se buscar um bom senso para entender que, obviamente, o que a gente come, o que a gente ingere, vai ter reflexo na nossa saúde como um todo, tanto a parte cardíaca quanto a parte neurológica. Então, eu não diria que tem um alimento especificamente que cause a doença de Alzheimer ou que previna a doença de Alzheimer, mas um conjunto de medidas, evitando alimentos processados, alimentos muito gordurosos, alimentos com muito açúcar. Isso é uma dieta saudável. Ao mesmo tempo, existem várias dietas que podem trazer um benefício maior do ponto de vista neurológico. Uma delas é a dieta do Mediterrâneo, que se baseia em folhas verdes, em peixes, mesmo vinho tinto, em quantidade moderada, como na questão cardíaca, pode trazer algum tipo de benefício. Então, são alguns alimentos que o que for bom para o coração é bom para o cérebro. E aqui eu colocaria mais ainda algumas coisas, tipo ômega 3 especialmente, mas não que tenha um alimento especificamente que seja vilão e outro que seja o bonzinho. Para encerrar, a importância, né, entre dicas e orientações, eu acho que a principal é essa, a importância da família no processo e no tratamento, para a segurança, né, daquele que sofre da doença de Alzheimer e também para a tranquilidade da família. É fundamental os cuidados que as pessoas devem ter, evitar deixar essas pessoas sozinhas, isso é importante? É fundamental, mas essa é uma situação difícil da gente abordar, até porque a estrutura social de cada família é muito peculiar. Então, existem pessoas que não têm condições de ficar dispondo do tempo necessário para cuidar do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. Mas, dentro do possível, conseguir ofertar não só um tratamento de saúde, mas também carinho, atenção, buscar se informar sobre a doença em fontes confiáveis, entender o que é isso e conseguir, de alguma forma, organizar o paciente da sua melhor forma possível. Seja lembrando de coisas antigas, seja ajudando ele a reconhecer melhor aquelas situações que ele sempre gostou e aprender a lidar com isso. Não existe fórmula pronta. Cada paciente tem a sua personalidade, cada família tem a sua estrutura, mas eu acho que a grande chave disso é a gente ter essa sensibilidade e esse carinho por essa pessoa querida, nossa família. Dr. Lucas Schilling, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelas informações. Transmito o nosso abraço a todos do Hospital São Lucas da PUC. Muito obrigado.